Você está pronto realmente para ficar rico com o corte da Selic? Porque pode ser que essa seja a última vez que você esteja vendo a taxa básica de juros em 15% ao ano. E eu preciso ser muito claro com você. Grandes ciclos de cortes de juros criam grandes fortunas. Não é exagero, é histórico. Na última vez que o Brasil entrou em um ciclo forte de queda da Selic, fundos imobiliários dobraram de preço, ações multiplicaram e títulos pré-fixados entregaram retornos que muita gente nem imaginava que eram possíveis. Agora a pergunta ela é simples e direta. Você está assistindo tudo isso acontecer ou vai se posicionar antes disso tudo? Então vamos lá. Vamos começar pelo cenário atual. A Selic ela foi mantida 15% ao ano pela sexta reunião consecutiva e a gente está falando do maior patamar de juros nos últimos 20 anos. Isso significa que o Brasil ele está com uma política monetária extremamente restrita. Mas aqui está o ponto mais importante. O mercado já não está olhando o agora, ele já está olhando lá para frente. E o que o mercado enxerga? Que na próxima reunião ou nas próximas reuniões esse ciclo ele vai estar virando. E quando esse ciclo vira, os ativos se movem antes do anúncio oficial. O Banco Central manteve os juros por 3 motivos principais. Inflação ainda exige cautela, incerteza fiscal continua no radar e o cenário internacional não está totalmente confortável. Mas manter não significa que o próximo passo não seja cortar. Existe uma regra que separa investidores comuns de investidores estratégicos. O mercado ele antecipa os movimentos e quando a Selic começa a cair oficialmente, os ativos mais sensíveis a juros eles já subiram. O ganho acontece na expectativa, não na confirmação. Quem espera o anúncio do corte para agir, ele já está chegando atrasado. E os juros são talvez o maior direcionamento de preço de ativos no Brasil. Por que os juros eles impactam? Eles impactam o custo de crédito, o lucro das empresas, o consumo das famílias, o valor presente dos fluxos de caixa, ou seja, impacta praticamente tudo. Agora vamos olhar para frente. Nos últimos 5 grandes ciclos de queda da Selic, o padrão ele se repetiu. Fundos imobiliários eles reagiram forte, ações ligadas a consumo dispararam, empresas endividadas se valorizaram e títulos pré-fixados entregaram um retorno muito acima da média. Por quê? Porque quando a taxa de juros cai, o valor presente dos ativos sobe, o crédito fica mais barato, o consumo aumenta, o lucro tende a crescer dessas companhias. E isso vai refletir diretamente nos preços. Quem comprou pré-fixados antes da queda viu a valorização, vai ver e viu a valorização do próprio título. Quem comprou ações de varejo viu os múltiplos expandirem, explodirem. Quem comprou FIIs viu o dividendo yield cair porque o preço subiu. Então história não garante futuro, mas ciclos econômicos eles costumam arrimar. Agora vamos realmente para a parte prática. Se o cenário for realmente de início de corte, quais ativos tendem a se beneficiar? Primeiro, renda fixa pré-fixada. Quando você compra um título pré-fixado a 15% ao ano e a taxa futura cai para 12%, o seu título ele vai se valorizar. Você não ganha só no rendimento, você ganha no que a gente chama de marcação a mercado. Segundo, títulos mais longos. Quanto maior o prazo, maior a sensibilidade da queda da taxa. Terceiro, fundos imobiliários. FIIs sofrem com juros altos, porque eles competem diretamente com a renda fixa. Então, quando os juros começam a cair, os investidores ele está voltando para o risco. Quarto, ações sensíveis a crédito, construção civil, varejo, tecnologia, empresas com dívidas relevantes, porque o custo da dívida ele diminui. E quando o custo cai, o lucro potencial ele aumenta. Então vamos ser bem específico. Construção civil depende de financiamento. Juros menores, eles aumentam essas vendas. Varejo depende de parcelamento. Crédito mais barato aumenta o consumo. Empresas de crescimento que têm lucro mais no futuro se beneficiam porque o desconto sobre esse lucro diminui. Esse é o efeito matemático da taxa de juros. E é por isso que ciclos de corte costumam gerar rallies importantes na bolsa. A gente já está vendo isso. Mas aqui, um ponto de muita atenção. Nem toda empresa sobe só porque o juro cai. É preciso qualidade. Então, 3 erros fatais que as pessoas não ficam atentas. Deixa eu estar te alertando sobre isso. Primeiro erro, esperar o corte acontecer para investir.
quando sair na manchete Banco Central inicia ciclo de queda, provavelmente você já está chegando atrasado e parte do movimento já foi. Segundo erro, ficar 100% em pós-fixado por medo. Sim, pós-fixado ele te protege, mas ele não captura a valorização quando o ciclo vira. Terceiro erro, ignorar o risco. Ciclos de juros é oportunidade, mas ele não elimina risco fiscal, político ou externo. Então, investir é estratégia, nunca euforia. É você ter realmente uma visão clara para onde está indo. E se a gente olhar os próximos 12 meses, se o ciclo realmente virar agora, os próximos 12 meses podem ser muito interessantes, porque o mercado começa a precificar novos cortes, novas projeções de crescimento, melhora o ambiente. E é por isso que eu disse no começo, você pode me agradecer em um ano, mas não porque existem promessas mágicas, e sim porque ciclos econômicos eles vão estar sempre criando essas janelas, e essas janelas elas podem estar começando agora. A Selic em 15% não deve durar para sempre. E quando ela começar a cair, quem realmente estudou o ciclo, quem se posicionou antes e quem teve estratégia, vai colher os resultados. A pergunta final que fica é: você vai esperar o mercado confirmar ou vai entender o jogo antes? Se esse conteúdo faz sentido para você, clica aqui, curte, compartilha, segue o nosso canal e acompanhe os próximos vídeos, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar passo a passo. Fechado? Forte abraço e até o próximo.